E a gente sabe que as previsões, né, não são das mais otimistas em relação ao mercado de trabalho. Então, nessas alturas, gente, é preciso se destacar nesse mercado, seja para manter o emprego, seja para conquistar uma vaga se você estiver desempregado, né? E nós vamos então conversar com o Ricardo Carpati, que é especialista em recursos humanos e também consultor, para ele dizer, né, quais são as características que o mercado valoriza na hora de se procurar e de se manter o emprego. Ricardo, é um prazer ter você aqui com a gente, hein? O prazer é meu. E aí, Ricardo, quais são essas características? Porque bom empregado, toda empresa quer, né? Exatamente. A gente sabe, você falou muito bem, que a situação de emprego está difícil. A gente está vendo muitas empresas fazendo diversos cortes. Então, o número de funcionários empregados está menor. E você fez uma pergunta muito interessante. O que as empresas estão procurando nesses funcionários? O que seria o bom empregado? Eu diria o seguinte, que em tempos de dificuldade, eu fiz até uma analogia outro dia, que eu falei o seguinte, comparando a futebol, quando você tem um jogador expulso, os outros jogadores eles precisam, numa menor quantidade de jogador em campo, precisa suprir a ausência desse jogador. A analogia que eu faço à empresa. Então, se a empresa vai realizar um corte, vai diminuir o número de funcionários, esses funcionários que ficam dentro da empresa, eles precisam suprir a ausência dos demais funcionários. Então, uma característica muito valorizada num tempo desse é a flexibilidade e a força de vontade. Então, pessoas que têm flexibilidade para executar mais do que uma função e força de vontade para correr, como a gente brincando com futebol, correr por dois, ou correr por mais do que uma pessoa. Então, fazer, além do seu serviço, um pouco além, porque o momento atual exige isso. Ah, tá. Agora, não quer dizer ficar puxando saco, né? Não, puxar saco não tem... Tem não vez no mercado. Não tem... Isso é uma lenda, eu vou falar uma coisa. Muitos funcionários não tão bons atribuem um sucesso profissional de bons funcionários por causa do puxar o saco. Não tem nada a ver. Na verdade, obviamente que funcionários simpáticos, que são simpáticos com os chefes, simpáticos com os colegas de trabalho, eles têm uma aceitação maior interna, que isso é super importante para ter trabalho em equipe, e também tendem a ser mais simpáticos com os clientes. Então, o simpático, ele não é simpático só com o chefe, ele é simpático com todo mundo que ele faz a relação humana. Então, ele tem uma relação interpessoal muito positiva e ele se destaca. Aí, os que não estão se destacando, eles olham o lado da simpatia com o chefe e falam, eu não fui promovido, ele foi porque ele puxa o saco. Mas isso não é verdade, né? Isso não acontece. Então, isso diz, se precisar fazer mais de uma tarefa, você tomar a iniciativa de se oferecer para fazer e tudo, não é ser puxa-saco, é ser eficiente. Não é ser puxa-saco, é ser eficiente. Eu sempre falo que o funcionário, ele não é apenas contratado para a função que ele foi contratado, ele é funcionário da empresa, tá? Então ele tem uma função principal, então vamos dizer que ele é um gerente financeiro, um assistente financeiro, então a função principal dele é financeira, mas se dizer um departamento que está com problema, algum momento com dificuldade de outro departamento, na minha opinião, é obrigação desse funcionário ajudar os outros departamentos. Isso não é puxa-saco, isso é você entender que você é funcionário da empresa e não funcionários de um único departamento. Eu acho isso, na verdade, muito positivo e a gente percebe muito dentro das organizações que existe departamentalização. Então, tem departamentos que não ajudam os outros departamentos ou, às vezes, até tem rivalidade entre departamentos, o que é muito negativo para as corporações. Uhum. Então, deixa a rivalidade lá fora, porque ali dentro todo mundo faz parte da mesma empresa, né? Exatamente. E se um departamento estiver caminhando mal, se um departamento estiver deficitário, ele vai prejudicar a empresa como um todo e vai somatizar negativamente perante ao cliente e vai somatizar internamente, porque algum lado vai estourar. Então, é positivo e é importante que todos os departamentos se ajudem para que a empresa caminhe junto em busca do seu objetivo. Uhum. Então, a pessoa que tem iniciativa, que tem disposição para o trabalho, né, que se relaciona bem com os colegas e com as chefias, tudo isso vai contando pontos a favor, né? Com certeza. Esses são pontos muito importantes. Eu falo o seguinte, hoje em dia, infelizmente, algumas coisas que deveriam ser pré-requisitos são diferenciais.
Por exemplo, chegar no horário. A gente sabe que grande parte dos funcionários tem dificuldade de chegar no horário. Aí eles alegam que as grandes cidades, por exemplo, têm problemas de transporte ou moram longe, mas a gente sabe que tem diversos funcionários na mesma realidade que chegam dentro do horário. Então, cumprir com as suas obrigações, eu vou dizer que, infelizmente, o que deveria ser um pré-requisito já é um diferencial, tá? Então, é cumprir com a obrigação, é trabalhar em prol da empresa, é não ficar brincando no horário de trabalho, não ficar no celular e na internet, porque às vezes um funcionário alega não ter tempo para determinada função, mas ele passa 1 ou 2 horas do dia dele pesquisando assuntos particulares na internet ou em rede social. Então, essas 2 horas somatizadas a um número grande de funcionários poderia diminuir a quantidade de funcionários. Então, hoje, quando o cerco aperta, quando a água bate no pescoço, as empresas começam a fazer cortes. E vão fazer os cortes principais nesses funcionários que não se dedicam tanto e que gastam tempo não se dedicando à empresa. Certo. Uma coisa que você fala também é de ser proativo, né? O que é ser proativo no trabalho? Ser proativo no trabalho é fazer o que deve ser feito. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Então, às vezes o funcionário ele está sentado na mesa dele, ele está vendo um problema acontecendo e ele não toma atitude, porque ele está na zona dele de acomodação. Então, a proatividade é você perceber o que está acontecendo e você tomar uma ação em cima do que está acontecendo. E não esperar lá na frente ter a reação desse problema. Então, a proatividade é antever o que pode vir a acontecer, o antever de forma estratégica, o antever de forma operacional. Então, um funcionário qualificado, um funcionário que se destaca, ele tem que ter essa proatividade, não ser reativo, sim proativo. Buscar realizar as coisas e trazer as coisas corretas e não ver algo acontecer negativo ou deixar essa coisa acontecer e lá na frente tem que arrumar. A gente sabe que um resserviço, ele gasta muito mais tempo do que se você fizer o serviço de maneira correta. É verdade. E é aquela história, não me traga problemas, traga soluções, né? Exatamente. Isso é uma pergunta, quando um funcionário meu entra e fala, Ricardo, eu estou com um problema. Eu falo, ótimo, me fala o problema e as alternativas que a gente tem para esse problema. É já ir com alternativas. Trazer só o problema. Então, tudo isso aí vai fazer o que já está empregado se destacar dentro da empresa. Se precisar ter um corte, né? Ele provavelmente vai ter mais chance de manter o emprego do que os que não preenchem esses requisitos. Agora, e quem está desempregado, Ricardo? O que o mercado quer? Então, é um momento muito delicado para quem está desempregado. A gente está vendo muita gente diminuindo a faixa salarial para se recolocar. Então, o mercado ele quer, na verdade, a mesma coisa, respondendo a sua pergunta. Ele quer funcionários dedicados, comprometidos e que cumpram bem as suas tarefas e as suas funções, sendo proativo. Mas como identificar isso, às vezes, numa contratação, sendo que o funcionário está desempregado? Ele vai perceber a empresa de recrutamento e seleção, ou o próprio RH da empresa, ele vai tentar identificar esse perfil, tá? Então, esse perfil é importante para a contratação. Porém, esse funcionário, essa pessoa que está desempregada no momento de crise, como estamos passando, muitas vezes vai ter que dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes ele vai ter que ou reduzir, ou entrar numa nova empresa com cargo abaixo, ou com salário abaixo, ou os dois. E aí ele tem que saber, estou num momento ruim, o país passa por um momento ruim, eu vou dar um passo para trás, para depois mostrar o meu serviço em 6 meses, 1 ano, que seja, eu conseguir retomar a minha faixa salarial e o cargo que eu tinha numa outra empresa. Eu acho que essa é uma dica importante para quem não está trabalhando. Então, ser flexível, né? Em cargos, salários, carreiras, né? Exatamente. A gente não pode tampar o sol com a peneira. O momento do país é delicado. As empresas estão fazendo corte. Então, não adianta, eu já vi muita gente que fica 6 meses, 1 ano, não aceitando um salário um pouco mais abaixo e fica 1 ano desempregado. Depois aceita esse cargo, ele perdeu 1 ano. É melhor você entrar numa boa empresa, óbvio que você tem que entrar numa empresa que te dê oportunidade de crescimento depois, uma empresa consistente, tá? Então você escolhe, é mais importante nesse momento escolher uma empresa consistente que te dê oportunidade de crescimento do que escolher em cargo e salário, tá? Cargo e salário. Então, às vezes depois vai aceitar no desespero qualquer coisa que aparecer, né?
Exatamente. Aí o que acontece? Às vezes uma empresa menor te contrata, tipo, por um valor alto, passa 3, 4 meses e não consegue pagar o seu salário. Então é melhor você buscar uma boa corporação, uma boa empresa. Pode ser que nesse momento tenha que dar um passo para trás, todo mundo passa por dificuldades, mas você mostrando o seu valor, você pode ter certeza que a empresa vai te valorizar e vai te efetivar com cargos melhores e com salários melhores. Muito bem. Bom, eu vou agradecer ao Ricardo Carpati, que é especialista em recursos humanos e consultor. Ricardo, muito obrigada. Até uma outra oportunidade. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês.